Meus irmãos, estamos aqui novamente, eu e José, para falarmos da palavra. Continuamos aquilo que ele está falando da igreja, né? E agora falando da igreja agora, a igreja primitiva, não a igreja agora, mas a igreja primitiva, o tempo de Jesus, quando ele tinha 12 anos. José falou no primeiro podcast, né? Foi bem lembrado. Jesus com 12 anos, como eu falei, tinha duas naturezas, humana e divina, e ele respondeu: Senhora, não com braveza, parecia que estava bravo, não era. Tá? Assistam o filme O Jovem Messias, que eu falei para o Zé, vocês seriam assistir. O Jovem Messias é lindo. Aquele filme, né, que tem uma parte uma parte que o Santo vai perguntar sobre a carpintaria, ele vai explicar, né, que criou a arca, né? Nossa, ele é fantástico. Foi Deus que é o carpinteiro. Eu gostei dessa parte também, que na Bíblia não está, mas eles adaptaram muito bem lá, né? Então, e aí Jesus com 12 anos, mostra ele com 12 anos, essa parte foi quando ele tinha 12 anos. Né? Sim. Como você falou, o sacerdote lá, que não lembro o nome dele, lá do filme, falou que o São José levou o menino Jesus para ele, perguntou: Deus é arquiteto? Sim, Deus é arquiteto. Quando ele fez o mundo, fez a arca, porque não foi Deus que fez a arca, tá? Não entendo o que eu estou falando. Mas ele falou para Noé como ia ser feito. Então, por isso que Deus é arquiteto. E Jesus e São José foram o quê? Carpinteiros, que é a mesma coisa que arquiteto. É verdade. Só ele não mas só o carpinteiro faz, né? Arquiteto não faz, só dá ordens e para fazer as coisas, né? Mas Deus é arquiteto e a carpinteira é tudo, tá? Então, e aí Jesus com 12 anos, como São José fala aqui a palavra, né? Lucas 1, do 41 de hoje, eu vou ler aqui, tá? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que o menino estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, encontraram o menino no templo. Estava sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a inteligência de suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram emocionados. Sua mãe lhe disse: Meu filho, por que você fez isso conosco? Olhe que seu pai e eu estávamos angustiados à sua procura. Jesus respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu devo estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que o menino acabava de lhes dizer. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e permaneceu obediente a eles. E sua mãe conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então isso quer dizer o que, irmãos? Como falei antes, que Jesus, ele era e sempre será Deus e homem. Na parte humana, ele, claro, ele teria pisado na bola com São José Nossa Senhora se ele tivesse ficado lá. Mas como Deus, ele pôs de propósito para testar a paciência e a fé de São José Nossa Senhora, né? E para depois ele mostrar para que ele veio. Que eles sabiam, mas que talvez tinham esquecido na hora. Aí Jesus falou: por que, como Nossa Senhora falou, filho, por que tu nos afligiste, teu pai e eu estávamos à tua procura? Aí ele falou: por que me procurabas? Eu deveria estar na casa do meu pai. E os doutores da lei ficaram admirados, né? De um menino de 12 anos saber responder aquilo que eles estavam perguntando. Que na Bíblia não diz o que é, mas com certeza é da lei de Moisés. Que o Novo Testamento não existia ainda. O autor do Novo Testamento é Jesus, mas não, o Novo Testamento não existia ainda, né? Aí fizeram pergunta e Jesus sabia responder e perguntou várias coisas que eu creio que foram maravilhosas também, tá bom? E o 3 dias, mas representa a Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Eu acho que tudo tem um significado muito maravilhoso nisso aí, né? Tem, bem pensado, Zé. Os 3 dias lembra a Santíssima Trindade. Talvez Jesus fez isso também de propósito para a gente glorificar a Santíssima Trindade, né? Que tudo sabe, tudo vê, tudo pode. E também o 3 tem vários significados, né? Por exemplo, né? Pai, mãe, filho. Também tem dia, tarde, noite, né? E assim, dia, mês e ano. Isso, dia, mês e ano, né? Dia, mês e ano. Percebe que num 3 tem um significado maravilhoso. Né? Tem. Também como 3, assim, trigêmeos, né? Quando nascem 3 crianças idênticas, né? Fisionomicamente falando, trigêmeos. 3 coisas que você vai fazer também no dia. Tudo tem 3, né? Então, lembra, mas tudo 3 lembra a Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Ok. Tem uma, ótimo. Igreja, Antigo Testamento,
a primitiva. Agora nós estamos com Jesus. Jesus, os cidadãos judeus, né? Um cidadão judeu que veio para os seus, né? E tem vários pontos na Bíblia que vai evangelizando. Aí, acho que a leitura de hoje, que me fala a memória, uma cananeia pede que vai curar a sua filha e ele vai falar que não é justo, né, tirar da boca dos filhos e dar os cachorrinhos. E ela vai falar que até os cachorrinhos, como a Miguel quer dar as mãos das crianças, né? Dos olhos das crianças. Pronto. Vamos falar. Introdução. Deus está evangelizando para os judeus. E aí? É bem acolhido ou não? Não, nem todo mundo acolheu Jesus como deveria, né? Tanto que ele foi crucificado, passou tudo que tinha que passar e foi crucificado, né? Pelos próprios judeus, a quem ele serviu, a quem ele ajudou, a quem ele curou. Muitas pessoas foram curadas por Jesus, e traíram Jesus. Não só os apóstolos traíram Jesus, mas o povo lá quase todo traiu Jesus, né? Quiseram que crucificasse ele. Quando o Pôncio Pilatos falou assim: vocês escolhem que eu solte quem? Na Páscoa tem que soltar um bandido, né? Quem vocês escolhem que eu solte? A Jesus, o rei de vocês, ou Barrabás? Escolheram Barrabás, mas era porque tinha que se cumprir, né? Tinha que se cumprir, mas, né, infelizmente, o povo daquele tempo, e muitos de nós somos falsos, somos traidores de Jesus. Quando a gente faz uma coisa que não agrada a Deus, estamos traindo Jesus, né? Não podemos falar que só aquela pessoa foi traidora. Todos nós traímos Jesus todos os dias quando a gente peca. Nessa parte é maravilhoso, né? É maravilhoso, mas nós vamos ficar bastante tempo nessa parte onde Jesus está tentando evangelizar os judeus. Deus cumpre sua missão de 3 anos, tentar convencer os judeus que ele é o Messias, né? E sempre, como você falou, humanamente, eles querem um Deus que agrade ele, né? Porque ele esperava um Deus que viesse de cavalo de ouro, né? Não nascido de uma mulherzinha pobrezinha, né, irmão? Porque o ser humano, ele almeja coisas grandiosas, mas pensa que tudo que Deus vai fazer é grandioso assim aos olhos humanos. Mas muitas vezes ele usa da pobreza, da simplicidade, para que a gente seja simples. Se Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o dono do ouro e da prata, como Deus Pai e Deus Espírito Santo, e quis ser humilde, por que a gente não vai ser humilde? E ele falou bem claro, né? Que quem se humilhar será exaltado, quem se exaltar será humilhado. Então a gente tem que saber se humilhar para que ele, na hora certa, Deus abençoe. São Pedro fala: humilhai-vos perante o poder de Deus, né? Que ele vai exaltar a pessoa no tempo oportuno. Como eu falei para o Zé quase agora antes de começar os podcasts, né? Que Deus está me abençoando com várias bênçãos, né? Que são grandiosas, para mim pelo menos, né? Os outros podem não reparar, mas muitos já estão reparando, não para mim regular, mas para a honra e glória de Deus. E também Deus está abençoando o Zé, todos nós, Deus abençoa. Tem pessoa que passa tribulações e pensa que não Deus não abençoa. Abençoa. Só da gente amanhecer vivo já é uma grande bênção, se vocês não sabem. Então aí também, nós somos provados constantemente, né? É bíblico isso, né? Como Deus não vai querer pessoas covardes lá no céu. Por isso será provado aqui. Aqui é a receita do bom cristão, né? Do bom servo da outra vida. Tudo vai ser aqui. Sem murmurações, né? Vamos tentar viver sem murmurações, né, Tomás? E você falando, estava lembrando de Santo Antão. É um nome esquisito, mas é sem nome mesmo, viu? Antão, mas vem de Antônio, viu? Vem de Antônio, é derivado do nome de Antônio. Meu pai chamava Antônio, Tomás. E meu tio também, saudoso tio, irmão da minha mãe, morreu faz 2, 3 anos atrás, né? De câncer, era Antônio também, que quer dizer Antão também. Para quem não sabe, Santo Antão era o século 3, tá? Século 3, terceiro século. Ele era do Egito, daqueles lados lá do Egito, entendeu? Ele foi viver como monge no Egito. Ele foi lá para o Egito, conheceu um monge, que eu não lembro o nome desse monge, né? Mas lembro de Santo Antão, mas quem ficou sendo o pai dos monges foi ele, né? Aí ele viveu, para quem não sabe, vocês vão se espantar alguns, né? Mas eu me espantei, mas não tanto. Ele viveu dentro do túmulo, no cemitério, viu? Não andou fazer muros, que estava chegando muita gente para seguir o exemplo dele de santidade. Aí São Policarpo, se eu não me engano, que era amigo dele, levava comida para ele. Porque ele não queria ficar junto com outras pessoas e ter muita tribulação, muito tumulto, né? Mas aí muitos quiseram seguir o exemplo dele, ele fez muros e fez uma comunidade, praticamente. Aí quando eu procurar ele, falou assim: quem é Antão? Vai procurar a pessoa mais feliz que existe aqui? É ele. Mesmo com tribulação, mesmo o demônio tentando ele, aparecendo para ele e tentando ele, né? Ele era mais alegre. Aí uma vez ele foi apanhando muito dos demônios, tá? Como São Padre Pio e outros santos. Ele era alto, porque Antão, ele é alto, era? Não é Altão, é Antão, né? E aí
ele é para muito demônio, ele ficou triste, chamou Jesus, Jesus não aparecia para ele, que muitas vezes apareceu para ele. Nosso Senhor Jesus Cristo, aí uma vez ele demorou para aparecer, nosso Senhor Jesus Cristo aparecer, e Santo Antônio falou assim: Senhor Jesus, por que tu me deixaste apanhar tanto? Eu pedi tua ajuda. Aí Jesus falou assim: meu filho, eu sempre estou convosco, mas eu quero que você lute. Porque Jesus não vai ter tudo de mão beijada não. Como Zé falou, a gente passa as tribulações aqui. Por isso que o céu é céu e não é terra, né? Porque na terra que a gente passa as tribulações, as provações. Aí sim, se a gente perceber até o fim na santidade e buscando a Deus, e não ficar reclamando na hora de tribulação, né? Que agradar a Deus, ficar contente com Deus na hora da alegria é fácil. Agora eu quero ver agradar e ficar alegre na hora da tristeza. Que eu já passei várias coisas também, meus irmãos. Como eu já falei, fui operado de transplante, né? Fui transplantado do filho 2 vezes. Eu não fiquei murmurando. De vez em quando eu ficava chateado, falava coisa assim que, né, não agradou muito a Deus, mas geralmente eu buscava força em Deus, tá bom? Mesmo no internado. Então que a gente faça isso. Buscamos a força em Deus e lutemos contra nós mesmos e contra o demônio através da oração, penitência e jejum. Mas vamos falar de igreja, vamos chegar no Antigo Testamento, no Novo, vamos voltar para o passado, vamos dar testemunho de nós mesmos, vamos falar algum testemunho de alguém que vai falar aqui. É isso, nós estamos evangelizando, igreja e assim mesmo, tá? Vamos misturar tudo isso aqui, eu sei que vocês vão ter um pouco de entendimento que nós queremos passar para vocês. Nós estamos falando de Jesus em Jerusalém, no tempo dele. 3 anos, catequizando e formando o seu povo para um projeto futuro, para a sua própria igreja. Vamos lá. Jesus vai no templo, né? Vai no templo, e ele vai até uma sinagoga e vai ler pergaminhos, né, irmão? Que aquele tempo não era Bíblia não, era pergaminho, era o couro, né? Couro de cabra, bode, essas coisas que o pessoal usava. Escrevia, era rolos, né? De pano, de tecido, era da pele de animais, né? Eles faziam, como os óculos para colocar menos de pele de animais também. Aí o papiro, essas coisas. Aí fazia, antigamente no Antigo Testamento era colocado pergaminhos. Às vezes entrou no templo, no sábado, que era o dia do Senhor, né? Que ele cumpria tudo que tinha que ser cumprido, porque era Deus e não podia pecar, né? E aí ele deram para ele o pergaminho. Aí escolheu Isaías 60, 61, se não me engano, né? Que ele fala que o Espírito Santo repousa sobre mim. E eu vim para proclamar o ano do Senhor, o ano de libertação dos cativos e a cura das pessoas, e a expulsão do demônio das pessoas, né? Ele falou, essa profecia se cumpriu hoje. Aí falou, chamou a atenção dos doutores da lei, lá no templo, e eles ficaram com raiva dele, quiseram matar ele. Mas ele saiu do templo e começou a fazer a vontade de Deus, né? E deixa eu ver aqui, então, essa parte aqui. Nós estamos no tempo em que Jesus estava evangelizando, catequizando, fazendo os milagres e formando o seu grupo de evangelização, né, Tamar? Aí como fala que eu falei para vocês, aí 61, que Jesus falou, leu essa parte, né? O Espírito do Senhor Javé está sobre mim, porque Javé me ungiu. Ele me enviou para dar a boa notícia aos pobres, para curar os corações feridos, para proclamar a libertação dos escravos e para pôr em liberdade os prisioneiros, para promulgar o ano da graça de Javé, o dia da vingança do nosso Deus, e para consolar todos os aflitos de Sião, para transformar sua cinza em coroa, seu luto em perfume de festa, seu abatimento em roupa de gala. Eles serão chamados carvalhos da justiça, plantação de Javé para a sua glória. A palavra do Senhor, graças a Deus. Então, aí Deus ele veio, como ele leu na pergaminho, ele aqui naquele dia estava se cumprindo essa parte da escritura. E eles não acharam que Jesus estava se exaltando, que ele poderia se exaltar, que ele é Deus, né? Mas ele não sabia que ele era Deus, estava no corpo humano, né? E aí não quiseram saber, e aí quiseram matar ele, já quiseram matar ele. Está vendo como o ser humano é duro de coração? E mesmo assim, ele vai fazendo os milagres. Ele mostra que ele é o Messias, porque era impossível, né? Como aquele cego, né? Fala assim, eu tive tanto tempo cego aqui, vocês fizeram nada. Agora ele me cura, você quer falar o quê, né? Sabe com essa passagem, Tomar? Eu não lembro agora não, mas já li essa passagem várias vezes. É cego Bartimeu, Tomar? Se eu não me engano é. Vamos ver aqui. Jesus cura o cego de nascença. É cego de nascença, Aqui, é isso mesmo. É uma passagem maravilhosa, viu? João 9. Não, vê lá em cima, pessoal. É João 9. João 9, do 1 ao 10, mano. João 9, do 1 ao 10.
O Salvador explicou que nem seus pais, nem o homem havia pecado. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Então, no João 9... Naquela época eles tinham isso, né? Que se eu tivesse com uma deficiência, era que tem algum pecado, né? Mentalmente, humanamente, né? Tudo que era assim, a pessoa tinha deficiência, alguma coisa, a mulher a menstruação já era pecado. Se um casal não podia ter filho, era amaldiçoado. A pessoa nascia com um defeito fisiológico, eles achavam que era pecado da pessoa ou da família, né? Por isso que eles falaram isso. Mas vamos entender melhor que eu. Em João 9, do 1 em diante, fala assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os discípulos perguntaram, o próprio discípulo perguntaram já para ele, que ele tinha dúvida também, né? Mestre, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou seus pais? Jesus respondeu: não foi ele que pecou nem seus pais, mas ele é cego para que nele se manifestem as obras de Deus, que Jesus ia fazer, né? A cura dele, a obra de Deus. Nós temos que realizar as obras daquele que enviou, enquanto é dia. Está chegando a noite e ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dizendo isto, Jesus cuspiu no chão, fez barro com saliva e com barro ungiu os olhos do cego e disse: vá-se lavar na piscina de Siloé. Esta palavra quer dizer o enviado, ou mensageiro, tanto faz. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, perguntavam: não é ele que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele mesmo. Outros, porém, diziam: não é ele, não, mas parece com ele. Ele, no entanto, dizia: sou eu mesmo. Então perguntaram: como é que seus olhos se abriram? Ele respondeu: o homem que se chama Jesus fez barro, ungiu meus olhos e me disse: vá-se lavar em Siloé. Eu fui, me lavei e comecei a enxergar. Perguntaram-lhe: onde está esse homem? Ele disse: não sei. Né? E aí eu vou só continuar mais um pouco aqui. Aqui o título diz: pior cego é aquele que não quer ver. Então levaram aos fariseus aquele que tinha sido cego. Era sábado do dia em que Jesus fez o barro e abriu os olhos do cego. Então os fariseus lhe perguntaram como é que tinha recuperado a vista. Ele disse: alguém colocou o barro nos meus olhos, eu me lavei e estou enxergando. Então os fariseus disseram: esse homem não pode vir de Deus, ele não guarda o sábado. Outros diziam: mas como pode um pecador realizar esses sinais? E havia divisão entre eles. Perguntaram outra vez ao que tinha sido cego: o que você diz do homem que abriu seus olhos? Ele respondeu: é um profeta. As autoridades dos judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Até que chegaram os pais dele e perguntaram: este é o filho que vocês dizem ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os pais dele disseram: sabemos que é o nosso filho e que nasceu cego. Como é que ele agora está chegando? Isso não sabemos. Também não sabemos quem foi que abriu os olhos dele. Pergunta a ele. Ele é maior de idade e pode dar explicação. Os pais do cego disseram isso porque tinham medo das autoridades judeus, que haviam combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: é maior de idade, pergunte a ele. Então as autoridades judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e lhe disseram: confesse a verdade, nós sabemos que esse homem é um pecador. Ele respondeu: se ele é pecador, isso eu não sei. Só sei que eu era cego e agora estou enxergando. Que maravilha, hein? Oh, muito maravilha. Eles insistiram: que é que ele fez? Como foi que abriu seus olhos? Ele respondeu: eu já lhes disse, e vocês não me escutaram. Por que vocês querem ouvir de novo? Será que também vocês querem se tornar discípulos dele? Então insultaram o cego curado e disseram: você aqui é discípulo dele, nós porém somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse homem, nem sabemos de onde ele é. Ele respondeu: isso é de admirar, vocês não sabem de onde ele é. No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas ouve aquele que o respeita e faz a sua vontade. Nunca se ouviu falar que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não veio de Deus, não poderia fazer nada. Eles disseram: você nasceu inteirinho no pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nós não devemos ser como esses doutores da lei, esses fariseus hipócritas. Não podemos duvidar do poder de Deus. Porque se Deus fez isso, é porque Ele pode e Ele é santo. Como o próprio homem que foi curado da cegueira falou: se ele fosse pecador, Deus não atenderia ele. Deus só atende, ele atende os pecadores assim, que se arrepende e pede perdão. Não? Mas mesmo pedindo perdão, a gente tem que pagar a dívida no purgatório, como falamos nos outros podcasts anteriores, tá? Mesmo pedindo perdão, a gente vai ter que passar no purgatório quando a gente morrer, para sermos purificados totalmente, que no céu não pode entrar, a gente não pode entrar com um pecadinho que seja, tá bom? Você nessa leitura aí, você vê que os judeus pedem muitas explicações, de ele ficar focado no milagre que Deus fez, aquele cidadão. Os próprios pais falaram: eu falo assim, ele nasceu cego, e ele é nosso filho. Agora, como abrir os olhos? Perguntei que era de maior. Você percebe? Tem coisa mais real que isso, mas as pessoas querem sempre se justificar.
O que eu vejo é isso, é aquelas pessoas que estão acostumadas na igreja, as lideranças se acham o máximo e esquece que Deus continua sendo Deus. Às vezes Deus faz uma maravilha, aquele pequenininho que está chegando agora na comunidade, mas as lideranças da comunidade ignoram, né? Até hoje existe, né? Tem. Que nem eu conheço várias pessoas, né, que na igreja estão chegando agora e estão tendo assim, digamos humanamente falando, tá? Humanamente falando. Não que eu ache isso, mas eu até acho, mas não são. Humanamente falando, foram exaltados mais pessoas que estão mais tempo. Chegaram agora, então tem pessoas que já se tornaram coordenadoras, né? Uma pessoa, pelo menos, que eu não vou citar nome, tá? Que é a coordenadora já de um ministério, de uma pastoral, né? Aí muitas pessoas, ninguém falou nada, mas tem gente que eu creio que tenho certeza está pensando, caramba, essa pessoa chegou depois de mim, depois de 1000 anos, chega e já é superior em alguma coisa. Como você falou, já começa essas divisões aí, não podemos ter essa divisão. Eu não ligo não. O padre até me perguntou se eu queria ser coordenador do apostolado da oração. Vocês estão me vendo aqui com a fita da apostolado da oração, né? Tem aqui a foto, aqui é o crochê aqui, bordado do Sagrado Coração de Jesus. O padre perguntou, porque eu perguntei para ele, que quando vai ser mudado o coordenador, que esse ano está para ser mudado o coordenador do apostolado da oração, tá? Que é uma grande amiga nossa que é a coordenadora, a dona Adelaide, que é a ministra e tudo. Aí o padre perguntou se eu quero ser coordenador. Eu falei que eu não quero, que ainda não tenho tanta paciência assim, eu procuro ter, mas não tenho tanta paciência para ser coordenador. O que eu quero dizer com isso? Que, como Jesus falou, muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Porque, como o Zé falou, tem muita pessoa que quer ser maior que os outros, só porque está mais tempo na igreja. Não, a gente tem que ser humilde, e quando Deus quiser nos exaltar, vai exaltar, mas a gente não pode se exaltar a si mesmo. Mas é isso mesmo, e outra coisa, e é bíblico, né? Às vezes, porque você tem um tempo na igreja, 20, 30 anos, 40 anos, não tem que ser coordenador. Ué, não tem nada a ver uma coisa com a outra, você está ali para você evangelizar. Se Deus quiser escolher outra pessoa que vem de fora e colocar à frente, amém. Ué, tá naquele chamado do campo, né? Deus mandou, vamos falar Deus, mas um Senhor, né? Mandou o seu funcionário atrás de pessoas para trabalhar na sua vida. Foi na primeira hora, pegou a quantidade. Foi na segunda hora, pegou a quantidade. Foi na terceira hora, pegou outra quantidade. Na quarta hora, já no finalzinho do expediente, foi novamente pegar algumas pessoas. Ué, depois ele pagou justo o salário que foi combinado com a primeira hora. Agora, se ele vai dar para o último horário o mesmo valor, é Deus, não tem nada a ver comigo. Essas coisas de, porque eu estou muito tempo aqui na igreja, pelo amor de Deus, isso aí é coisa humana, entendeu? É humano. E o que mais atrapalha na igreja é isso aí. Porque você tem tanto tempo na igreja, você acha o máximo, e não é. Não é nada. Todos são iguais perante Deus. Não é isso, Marcos? Vamos finalizar esse momento do podcast, mas essa segunda parte. Você pode falar alguma coisa? Vai ter muita coisa da igreja, né? Tem muita coisa para a gente falar. Tem magistério, tem hierarquia, tem sacerdócio, tem papado, um monte de coisa. Que muita gente tem muita dúvida. Vamos falar também sobre a divisão da igreja, né? Com o Martinho Lutero, não é isso? E tem muita gente que fica perguntando, né? Porque já perguntaram em outros podcasts que eu já ouvi, que se o papado, o título de papa é porque já existia mesmo ou foi inventado pela igreja. Né? Aí a gente vai explicar isso daqui a pouco. Tá bom? Até daqui Um abraço, a pouco. até a próxima. Tchau, Tá bom? Até daqui a pouco, Deus quiser.